pessoal, professora Michele Guirra, e nesta videoaula nós vamos ver como nós podemos utilizar o Excel para a elaboração de gráficos. Para que nós possamos montar um gráfico, nós precisamos ter algum tipo de dado. E nós vamos fazer uma busca aqui na internet. Então vamos procurar aqui, ó, Sorocaba Covid Boletim Informativo, e aí eu vou me utilizar desses dados. Então vou pegar aqui o mais recente que eu tenho, que é atualizado em 12/7, para que nós possamos montar aí o nosso gráfico. Vou pedir para copiar a imagem, vou abrir aqui o Excel e vou colar a nossa imagem aqui dentro. Então ele veio aqui, ó, no tamanho grande, eu vou dar 2 cliques na imagem e vou pedir para diminuir, tamanho 5. Isso. E já consigo enxergar os dados. Vou colocar aqui ao lado, e aí eu vou pegar esses dados e vou colocar aqui na minha planilha. Então, eu vou pegar essa tabela e lançar ela aqui dentro do Excel. Eu vou pausar o vídeo e volto quando eu já tiver os dados lançados. Dados digitados, vou fazer algumas formatações para que se aproxime mais do que eu tenho ali. Então, selecionei aqui mais formatos de número, pedi para não aparecer as casas decimais e usar o separador de milhar. Dá um OK. Vejam que agora apareceu a pontuação que antes eu não tinha. Aqui eu utilizei formato data, a opção de data abreviada. Aqui eu vou espaçar, dar 2 cliques aqui, para que ele alargue a coluna. Nesse caso aqui, eu vou pedir para ele quebrar o texto automaticamente, e aí eu vou aproximar aqui, para ele aparecer assim para mim. E eu vou centralizar aqui os elementos, né? Vamos pôr um negrito, aqui também são dados importantes. E aí, no demais, vou selecionar. Isso aqui é uma pequena formatação, né, que a gente está fazendo, para que ele apareça bem bonitinho. Claro que a gente poderia deixar muito mais próximo do que aparece ali para a gente. Interessante aparecer esse elemento aqui, que muita gente acaba tendo dúvida do o que é isso, por que está aparecendo essas hashtags, né? Isso é um indicativo de que o espaço, a largura da coluna, ela é pequena para a exibição do resultado que o Excel está tentando fazer. Para solucionar este problema, é simples, é só você aumentar a largura da sua coluna. Isso serve para qualquer tipo de conta que esteja aparecendo esse símbolo aí, ok? Vamos lá elaborar o nosso gráfico agora. Então, eu já tenho dados, né, lançados. O que eu preciso agora é saber qual é o tipo de gráfico que eu vou utilizar. Eu acho que essa parte é a parte mais difícil, é você saber exatamente para que serve cada gráfico. Eu não vou explanar aqui no vídeo, porque é muito particular a necessidade de cada um dos gráficos. Mas você deve vir aqui em inserir, e aqui estão os gráficos, ok? Então, se você clica aqui nessa setinha, ele vai aparecer para você todos os gráficos que são de colunas. Gráficos que são mapa de árvore ou explosão solar. Aqui é de linha, 2D, 3D, a área, e assim sucessivamente, tá? Os mais comuns são os gráficos do tipo pizza e esses gráficos do tipo de coluna. São os gráficos mais comuns que a gente encontra. Primeiro passo seria eu selecionar os dados. Então, depende do que eu vou querer mostrar, né, exibir para a pessoa que está fazendo a leitura, eu vou selecionar um tipo de dado. Então, vamos selecionar toda a nossa tabela aqui
e vamos ver o que que dá. Aqui o Excel, ele já aparece para mim alguns gráficos recomendados. Então, em cima dos dados que eu tenho, ele vai me sugerir algumas coisas. Vamos clicar aqui para a gente ver. Então, ele me sugeriu um gráfico do tipo linha, então ele vai aparecendo aqui do lado. Então, veja que através desse gráfico aqui, o que eu consigo analisar? Eu consigo analisar a evolução por datas, a quantidade aqui em milhares, ok? E a linha seguindo a evolução. E aí, a cor de cada linha vai significar um item da minha tabela. Então, confirmados, internados, recuperados, óbitos e a recuperação em isolamento social. Vou apertar OK. Quando eu faço isso, ele já aparece aqui dentro para mim do Excel o gráfico. E o gráfico ele é semelhante a uma imagem. Eu consigo arrastá-lo, consigo configurar para diferentes formas. E aí, quando eu seleciono, ele ainda aparece, ele cria para mim uma aba aqui chamada Design, onde eu ainda posso personalizar isso conforme a minha necessidade. Tá? Se você clicar na setinha aqui para baixo, vai ter mais opções. São gráficos semelhantes, porém, eles têm algumas funcionalidades um pouquinho diferentes aí, em questão de layout. O título do meu gráfico, se eu der 2 cliques aqui, eu consigo alterá-lo, tá? Se eu digitar aqui, então, posso colocar aí, ó, Covid-19, né? Ou da onde eu extraí os dados, coisas desse tipo. Tudo aqui é possível que eu faça alteração, edição. Então, cada botãozinho desse que aparece aqui, ele permite que eu faça alterações, tá? Então, aqui, por exemplo, eu poderia arrastar, né, ó, os números, personalizar conforme a minha necessidade. Para excluir, eu vou selecionar aqui a tabelinha, vou excluir esse gráfico e nós vamos montar outro. Então, eu vou selecionar aqui a data e os casos confirmados, vou lá em inserir, vou clicar em recomendados, vamos ver o que aparece. Ele apareceu aqui, ó, uma linha dos casos confirmados. Mas vamos aqui, ó, de coluninha agrupada. Ele aparece aqui, ó, os casos confirmados. Dia 8/7, 9/7, 10, 11, 12. O que a gente consegue perceber claramente com esse gráfico é que nós estamos tendo um aumento dos casos confirmados na cidade. Então, não preciso nem olhar para os valores, né, a expressão de valores, basta que eu olhe as figuras, a coluna aqui, e a gente vai observar que está crescendo, que está subindo. Posso, como eu fiz anteriormente, personalizar. Acho que esse aqui fica bem interessante, que já aparece os números em cima, né, porque essa situação, né, como nós estamos trabalhando com vidas, os números são importantes, né? Então, as mortes não podem significar apenas um desenho, uma expressão aqui, né, de número, de formas geométricas. Ela expressa para mim também números que são importantes, né? Então, eu tinha 7.047 casos no dia 8, e no dia 12 já tenho 8.272 casos confirmados. Bom, vamos excluir esse aqui e vamos fazer com os óbitos. Então, eu vou selecionar a coluna, vou segurar o Ctrl e vou selecionar os óbitos, para que eu possa selecionar essas duas colunas que não estão juntas, lado a lado. Vamos clicar aqui em gráficos recomendados. E ele vai aparecer os mesmos tipos de gráfico. Nós vamos aqui para óbitos novamente, para a coluna agrupada novamente, e vamos clicar em OK. E aí eu tenho os dados semelhantes, né,
Vamos procurar aqui um que fique bem, talvez este, que expressam para mim que houve um crescimento, porém, entre duas datas, houve uma estabilização. Então, houve um crescimento e houve uma estabilização. Como eu falei para vocês, tudo aqui eu consigo, né, fazer personalizado, né? Inclusive, depois que o gráfico já está aqui selecionado, eu consigo alterar o tipo do gráfico. Então, eu não quero esse, mas eu quero um outro. Então, existem vários outros modelos de gráfico que podem mostrar e expressar isso de forma bem clara. Então, eu troquei aqui o tipo do gráfico. Então, veja que ele mostra linha de crescimento, e isso é bem interessante porque ajuda bastante o leitor a já identificar de cara o que é que está acontecendo por trás daqueles dados, o que aqueles dados representam. Vamos agora trabalhar com um outro tipo de raciocínio. Nós temos aqui confirmados 8.272, sendo uma parte em óbitos, uma parte em internados, uma parte em isolamento domiciliar e outra parte recuperada. Então, só para a gente provar que a conta está certa, vou utilizar a soma entre essas células aqui. E ela terá que dar o valor ali de confirmados. Então, vejam que o valor de confirmados compreende a soma dessas 4 colunas aqui. Ok? Vou deletar. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar esses dados aqui para construir um gráfico do tipo pizza. Então, vamos utilizar esse modelinho aqui, sugerido. Uma coisa importante é que o Excel, olha só, ele vai explicando para você aqui onde é utilizado cada tipo de gráfico, tá? Então, se você clicar aqui, ele vai mostrando para você. Vou deixar na pizza, vou clicar em OK. E aí, vou colocar ele logo mais abaixo aqui e vamos escolher uma personalização que seja bem interessante para nós nesse momento. Como existem algumas fatias que estão bem finas, vejam que os números eles acabam ficando sobrepostos, o que acaba não sendo muito interessante para nós em questão do visual da interface. Vamos deixar essa opção mesmo? Vamos dar um duplo clique aqui e trabalhar aqui com o design. Então, ele está mostrando para mim que a maior parte de pessoas infectadas, elas foram recuperadas. Então, maior porcentagem, a hora que você olha, você vê. Eu melhoraria um pouquinho este gráfico aqui, talvez aumentando ele, para que as fatias, elas fiquem mais evidentes. Então, se eu aumento, eu consigo colocar, deixar com que a porcentagem ela fique mais evidente. Então, vou deixar aqui, ó, 1% um pouquinho mais para baixo, para que todos possam entender que, ó, 1% está internado, 2% foram a óbitos e 9% estão em isolamento domiciliar. Os demais, que representam 88% de pessoas, elas foram recuperadas. Então, quando a gente olha nesse gráfico aqui, a gente tem um suspiro de alegria por observar que dos infectados, né, dos 100%, então você vai ver que a soma dessas porcentagens aqui dá 100%, que é o que vale aos nossos casos confirmados, a sua maior parte, 88%, foram recuperados. Embora, eu volto a dizer que os 2%, mesmo sendo um número baixo, ele tem um valor muito importante por se tratar de vidas, né? Por se tratar de pessoas. E vemos que 1% das pessoas que estão internadas, permanecem internadas ainda. Então, quando a gente olha nos números aqui, a gente não consegue
rapidamente fazer essa conta, ter esse raciocínio. Mas quando a gente seleciona e transforma isso num gráfico, rápido a gente já enxerga qual é o cenário atual dessa cidade aqui em questão. Eu encerro aqui o conteúdo desta videoaula. Se tiver dúvidas, escreve pra gente.